qual que é a melhor época do ano para bater pasto, ou seja, para a gente botar animal em cima para comer aquele pasto, para dar uma baixada boa nele. Lembrando que existem períodos do ano que a gente direciona os animais a deixar o pasto sobrar um pouco mais e tem períodos que a gente direciona os animais a baixar o pasto com mais velocidade. Esse seria o famoso bater o pasto. Às vezes, para bater o pasto, a gente utiliza até uma quantidade maior de animais para poder colocar no pasto e fazer com que ele abaixe mais rápido, né? Então, por que que o povo usa muito essa expressão de bater pasto? É, por causa que acaba que os animais, eles têm uma ação um pouco mais agressiva com o pasto, nesse hábito de consumir ele, só que como você põe uma lotação muito alta de animais que são mais pesados, então eles acabam que eles não seguram muito a onda deles não. Eles já saem, comendo tudo que vê pela frente, seja folha, seja talo, o que tiver ao alcance deles, principalmente com essa lotação mais alta, eles não vão ter tempo de selecionar. Por quê? Porque a disputa com outro animal que está junto com ele é muito alta, então eles acabam comendo pasto de forma geral. Você põe uma lotação alta dentro de um piquete, você percebe que ele, com o tempo, ele baixa uniforme, porque os animais têm que comer o que tem ali. Eles não podem se dar o luxo de escolher a pontinha de folha, de ir no capim que está brotando, porque todos eles vão estar disputando uns com os outros, né? Então, quando que é a melhor época para a gente fazer isso? É só a gente pensar. Quando que é o melhor período do ano para a gente estimular o capim a baixar para a altura de reserva? Quando que é o melhor período para a gente jogar o capim para baixo e trazer ele para aquela altura de reserva? Quando a gente quer que ele brota novamente em breve, né? Então, existe uma época principal que a gente faz isso e existe também um intervalo que isso vai acontecer com alguma frequência. A época ideal é o quê? Lembra que lá nas águas anterior eu botei capim para vedar? Então vou ter um volume grande de capim, dependendo da espécie forrageira, eu vou ter até alguns problemas, porque a criação de talos é muito grande. E aí eu pego esse lote grande de animais e coloco para bater o capim. Ou seja, o capim está muito volumoso, eu estou quase perdendo o controle dele, eu tenho que botar animal em cima para comer ele para valer. Primeiro critério que a gente tem que ter. Não pode ser um lote de animais jovens, tem que ser um lote de animais mais zerados um pouco, tá? O que eu estou dizendo é, você vai colocar um lote de animais mais zerados, mas é animal que está na recria avançada para cima. Um animal que já está passando aí de 350 a 400 quilos para cima, se for macho, no caso de fêmea, de 300 quilos para cima. Então você já coloca esses animais para bater, ou vacada. Vacada é uma beleza para fazer isso também. E jogou na lotação alta, deixa esses animais comerem final do período da seca. Final do período da seca é o momento de fazer isso. Neto, até quando que eu posso deixar os animais comerem? Até baixar para a altura de reserva. A altura de reserva, a gente já conversou várias vezes, inclusive nós temos uma aula lá dentro da Escola de Pecuária Lucrativa, que ela cita somente os manejos de altura dos capins. Então a gente vai manejar essas alturas. É a aula número 19, que é o manejo de capim, manejo sugerido de capim. Você tem todas as alturas lá dentro, eu tenho um PDF com todas essas alturas, explicando por que que a gente deve manejar o capim nessa altura, qual o nosso benefício e quanto que nós vamos ter de melhoria, de aumento possível de lotação se a gente colocar esse capim nessa altura correta. Então, põe animal para bater, deixa baixar. Vamos pegar, por exemplo, o braquiarão. O braquiarão, a altura de reserva dele é 30 centímetros. Eu baixo ele até 30, não, desculpa, 20 centímetros. Eu baixo ele até 20 centímetros e tiro os animais de lá. O que, que vai acontecer nesse momento? Vai acontecer que no próximo período das águas, ou seja, nós estamos entrando agora no período das águas, em muitas regiões aí ficou seco por muito tempo. Baixou para essa altura, o capim vai vir brotando. E ele brota e perfilha ao mesmo tempo, principalmente se é um capim com capacidade de perfilhamento muito boa. Ele brota e perfilha ao mesmo tempo, ele produz muito mais folhas e estimula muito mais a raiz, né? Então acho muito interessante isso daí.
a gente utilizar no final do período da seca, botar animal para bater pasto, e também durante todos os ciclos que você tem no período das águas. O capim bateu a altura boa, você joga animal lá dentro e põe eles para baixar o capim para a altura de reserva. Isso daí acontece muito no pastejo rotacionado, no pastejo alternado. Só que a expressão bater o pasto geralmente é quando você está quase perdendo o controle do capim, o capim passou demais do ponto, e você tem que colocar animal lá para bater o pasto para poder baixar ele. Então vai ter animal que vai acamar pasto, vai ter animal que vai comer pasto, e isso daí você vai ajeitando, ajeitando até chegar na altura boa. Então, isso daí acontece demais. Gente, quando a gente projeta isso para um manejo de pastagem eficiente, a gente tem a possibilidade de retornar com esse capim com muito mais nutrientes. E quando você volta ele com muito mais nutrientes, você tem a possibilidade de fazer duas coisas extremamente importantes, extremamente interessantes. Que é o que? A primeira delas é você trabalhar uma suplementação a um custo mais baixo, quando você tem um capim muito bem recuperado. E esse capim muito bem recuperado, você pode fazer, por exemplo, o que a gente chama de método de nutrição ativa. A nutrição ativa está presente lá dentro da Escola de Pecuária Lucrativa. Eu vou colocar para vocês aqui o link da nossa escola, que está aí na tela. Você consegue reduzir o custo por arroba produzida dentro da sua propriedade, de forma que você aumenta o lucro por animal, ou seja, por arroba produzida, você aumenta esse lucro, e você aumentando o lucro total por animal, na hora que você joga isso para lote, você tem um aumento gigantesco na sua lucratividade. Então, isso daí é extremamente importante para a gente. A gente consegue desenvolver muito bem tudo isso daí. Uma outra coisa que você pode fazer também, dentro do método de nutrição ativa, ou melhor, no método de nutrição ativa não, dentro do sistema que a gente vai trabalhar para utilização desse capim, é você utilizar ele para fazer uma TIP. A TIP, ela é a terminação intensiva a pasto, e a gente consegue direcionar ela corretamente para os animais poder ganhar peso. Dá para fazer uma TIP bacana usando o método de nutrição ativa, desde que você tenha um pasto de altíssima qualidade.